Te convido, levanta as mãos para cá em nome de Jesus. Louvado o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Sonoplastia, dá o microfone sem fio em nome de Jesus. Levanta as mãos. Louvado o santo nome do Senhor. Senhor Deus, querido Pai amado, Deus de consolação, neste momento, ó Pai, nessa noite, diante da Tua presença, entregamos a vida do Teu servo nas Tuas mãos, ó Pai. Cobre ele com o Teu manto sagrado. Ó Deus, que nesta noite o Senhor possa usar como canal de bênção, como instrumento nas Tuas mãos, derramando a Tua graça, o Teu Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, abra os céus nessa noite, que os céus possam se abrir, ó Pai, sobre as nossas vidas, abençoando, ó Pai, o Teu povo que já está presente, o Teu povo que está a caminho, Senhor, o Senhor possa derramar, ó Deus, da Tua Shekinah, da Tua graça, em nome de Jesus, ó Pai. Usa o Teu servo nesta noite como canal de bênção, como instrumento nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Graça e paz, queridos, amém? Que bênção que cada um de vocês estão aqui, para podermos aprender mais um pouco da palavra do Senhor, amém? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Simar, pastora Tanise, sua equipe que vieram, Deus abençoe, os demais irmãos que vieram também hoje para esse aprendizado, os irmãos de Flechal, os irmãos de São Pedro e a equipe daqui de Vitória, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia em Oséias, capítulo de número 4, verso de número 6. Oséias, capítulo de número 4, verso de número 6. Louvado seja Deus. Amém? Nós vamos ficar nesses 2 dias aqui, nós vamos mergulhar em águas profundas, num aprendizado que vai nos levar em outra dimensão. Isso, evangelista, obrigado. Aleluia. Que bênção. Oséias, capítulo de número 4, verso de número 6. Pode ler aí para mim, os pastores aí. Pastor Austin, fazendo favor. Isso, pastor Ed já está com ela aberta ali. Lê para a gente, por favor. Oséias 4, 6. Isso, bem rápido, por favor. Glória a Deus. Paz para todos, amém? Amém. Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então vamos lá. O povo foi levado cativo. Diminui para mim o microfone, por favor. O povo foi levado cativo por falta de unção? O povo foi levado cativo por falta de autoridade? O povo foi levado cativo por falta de dons espirituais? O povo foi levado cativo porque o povo era em poucos números de gente? Não, eles foram levados cativos por causa de quê? Conhecimento. Pode melhorar um pouquinho só. Conhecimento. A falta do conhecimento paralisa a sua vida. A falta do conhecimento paralisa seu ministério. A falta do conhecimento paralisa algumas áreas do seu casamento. A falta do conhecimento paralisa o crescimento da sua liderança. A falta do conhecimento paralisa até mesmo a sua equipe. E nesse texto bíblico, os sacerdotes rejeitaram o conhecimento, por isso eles não deram conhecimento para o povo, e por isso todo o povo foi levado cativo. Você tem uma imensa responsabilidade de levar o conhecimento para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos, para os obreiros da sua igreja, para a sua célula, para toda a sua equipe. E no dia que nós vamos nos apresentar diante do Senhor, talvez você vai falar bem assim, mas não me ensinaram.
Deus vai falar bem assim, a Bíblia estava ali para você estudar, mergulhar através do meu Espírito. Então hoje, nós estamos, alguns fazendo de novo, né, ao seminário de honra, outros vindo para participar da primeira vez, né? Hoje nós estamos tendo a oportunidade de receber de Deus mais conhecimento para que nós venhamos ter libertação em áreas da nossa vida. Libertação. Você pode jejuar, você pode orar, você pode ser homem de Deus, você pode subir para o monte todo dia, você pode fazer um monte de coisa. Mas na área que você não tem o conhecimento, naquela área você vai ficar cativo. Você pode até fluir em algumas áreas, mas você vai fluir até onde você tem conhecimento. Na área que você não tem conhecimento, é a área que vai te faltar luz. E naquela área que vai te faltar luz, é na área que você não vai ter o esclarecimento, que você vai poder chegar em um lugar maior. Amém? Então abra sua mente, abra sua mentalidade, para você poder receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Você sabe por causa de que não é aberto? Para quem quiser chegar na porta ali, entrar. Porque isso daqui é para a pessoa que valoriza. O filho que ganha tudo que o pai dá. A faculdade dele já está paga. É totalmente diferente do que aquele que vende palha italiana no sinal. Tem uma moça ali, ó, perto do cemitério, que quando dá 18 horas às 19 horas, ela vende palha italiana, pastor Josimar. Ele está escrito bem assim, ela fica com uma placa assim, escrita assim, ó. Vendo palha italiana para pagar faculdade. Eu tenho certeza que aquela moça estuda muito. Porque ela paga a faculdade dela. Aprende uma coisa. Nem o seu pastor pode investir mais em você do que você mesmo. Ninguém pode investir em você mais do que você mesmo. Porque tudo que você investe, você valoriza. Você sabia? Se a gente abre para tudo, sabe o que acontece? Tem gente que senta, anda, passeia, brinca, mexe no celular. Por quê? Porque não está interessado. Isso aqui é um seminário só para quem quer interesse. Só para quem quer entrar em outro nível. E você é essa pessoa. Glorifica a Deus pela sua vida. O primeiro tema aqui é honra, essência e cultura. Esse seminário é um seminário de honra. É muito interessante amanhã vocês trazerem para anotar. Traga papel e caneta para vocês anotarem. Quanto mais você se interessa e você escreve ou você lê algo, quando você lê falando, a sua maneira de aprendizado é muito maior. Então é muito interessante você escrever. Porque quando você escreve, aquilo ali fica gravado. Sabe por causa de que a gente vê as cartas paulinas? Porque elas foram escritas. Sabe por causa de que você tem a Bíblia na sua mão? Porque a palavra que saiu foi escrita. Amém? Então vamos lá. Honra, essência e cultura. Texto em Marcos capítulo de número 7, do verso de número 5 até o 16. Mas antes disso, você já pode abrir a sua Bíblia aí, tá? O que é honra? No hebraico, kabat, uma deferência, demonstração de dignidade. Então você está aprendendo agora o que é honra. Amém? Está aprendendo o que é honra. No hebraico, kabat. Uma deferência, demonstração de dignidade. No grego, timal. Não é timão, é timal. Prestar estima, fixar valor e reverenciar. No hebraico é korban, que significa presente a Deus, vírgula, oferta de honra por atos de obediência. Então você vai ver esses três significados nessas três línguas diferentes, que é uma discussão sobre o que é honra. Vamos lá, vamos continuar. Marcos capítulo de número 7, verso de número 5 ao 16. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Ele chamou os caras de quê? Hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios. Esse povo honra-me com
lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então tem dois tipos de honra. A honra verbalizada, a honra que é pronunciada aqui com a língua, com a boca, e a honra praticada. Os hipócritas, os escribas e os fariseus, eles honravam. Eles honravam. Sim. Eles honravam. Mas qual era a honra que eles davam? Era a honra com os lábios. Como assim, pastor? Eles honravam com o lábio, mas eles não honravam com as atitudes. Quer ver uma coisa? Vamos supor que, só para você conseguir entender, existe uma diferença entre obediência e honra. Você quer ver uma coisa? Vem cá, estou aqui, vem cá, por favor. Presta atenção sobre a diferença de obediência e de honra. Viram aqui, pastor? Bota a Bíblia aqui no altar para mim, por favor. Eu obedeci? Claro que eu obedeci. Vai de novo. Fala a mesma coisa de novo. Bota a Bíblia aqui no altar para mim, por favor. Eu obedeci. Mas eu honrei o pastor? Você precisa diferenciar que tem coisas que você obedece, mas você não honra. Obrigado. Jesus virou para os fariseus, virou para os fariseus, escribas e disse assim: vocês me honram com os lábios. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Verso número 8. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como a lavar os jarros de copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardares a vossa tradição. Verso número 10. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldizer o pai ou a mãe, o que ia acontecer com ele? Ia morrer. Se você maldizesse o seu pai e a sua mãe, você morria. Você sabia disso? Só de você maldizer seu pai e sua mãe, você já era digno de morte. Penalizado com morte. Vós, porém, dizeis: se o homem disser ao pai ou à mãe aquilo que podereis aproveitar de mim, é corbã. Isto é, oferta ao... Quem lembra o que é corbã aqui? Presente de Deus, oferta de honra por atos de obediência. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição que vos ordenaste, e muitas coisas fizeste semelhante a essas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, controla as crianças aí para mim, os obreiros, ouvi-me-vos todos e compreendei, nada há fora do homem, que entrando nele a possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Vamos lá, vamos continuar. Corbã era uma espécie de código de honra aos pais, que eles driblavam com a esperteza. No original, a palavra significa a Deus tesouro sagrado, santidade. O que é santidade? Separação. O que é santidade? Separação. Qual é uma das melhores formas de você honrar Deus? Qual é uma das melhores maneiras de você honrar Deus?
se separando. Se você é alguém que você não se separa, você não honra a Deus. Não honra a Deus. Literalmente honra, mas com um entendimento de um código a ser seguido, praticado em forma de oferta de honra. Quando você honra, você está fazendo o quê? Ofertando, oferta de honra, corban. Como obediência, atitudes como forma de oferta ao Senhor. Honra para os judeus transformou-se em uma mera tradição. Tipo assim, eu faço. Aqui, ó, lembra da Bíblia? Tem que honrar. Eu coloco ali. Se tornou uma mera tradição. Coisa que você vai, que você tem que fazer. Não, eu estou fazendo isso aqui porque tem que fazer. Eu estou honrando. Por quê? Porque tem que honrar. Jesus falava sobre uma honra vinda do coração. Sabe, um monte de coisa que a gente faz para Deus, que a gente faz para as pessoas, a gente faz porque tem que fazer. Mas é do coração? Não é do coração. Jesus aqui está falando sobre uma honra vinda do coração, de atitudes vivas e não de meras repetições de rituais. Honra não é um jogo de regras, de métodos, nem de bajulação, aparências e interesses, mas de atitudes que partem do coração. Alguém que diz que se pratica a verdadeira honra, mas na ausência do que na presença. Espera aí. Eu honro, mas você honra só quando a pessoa está presente? Eu honro a minha esposa, mas só quando eu estou presente? Quando eu não estou? Eu honro o meu líder. Eu honro as leis. Como é que a gente honra? Nós temos um defeito muito grande, né? Essa vida correria, a gente está ali no celular, no carro, aí pega o celular, mexe no celular. Quando o guarda aparece, a gente faz o que com o celular? Só falta jogar ele para o lado de fora da janela. Joga para baixo, por quê? Porque a gente está honrando na presença do guarda. O guarda está ali, então eu não faço. Entendeu? É igual a irmã que está andando bem assim na rua. Ela vê o pastor e endurece na hora. O seu caráter de honra, o nosso caráter de honra, ele é manifestado, na hora que nós estamos longe de todo mundo, não na presença. Quando honramos a Deus em primeiro lugar, conseguimos honrar tudo mais. O principal, a primeira honra a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando fizer para o seu patrão, faça como que para Deus. Como assim? Você está lá no seu trabalho, trabalhando para o seu patrão. Aquele que você reclama direto dele, enjoado. Patrão querido. Você teria coragem de falar do seu patrão a mesma coisa que você fala fora das costas dele? É ruim, pastor, me manda embora na hora. O patrão me manda embora na hora. Quando você estiver trabalhando, lá no seu trabalho, você tem que trabalhar. Não é como se você estivesse trabalhando para o seu patrão. Você tem que trabalhar como se você estivesse trabalhando para quem? Quando você estiver lavando a cueca do seu marido. Hoje não tem mais isso, né? Ou tem ainda? Hoje em dia joga na máquina. Mas eu creio que tem uns remanescentes que vai ainda na mão. Beleza. Quando você estiver lavando a cueca do seu marido, você tem que... Não se escandalize com o que eu vou falar. Você tem que estar lavando aquela cueca como se você estivesse lavando para quem usar? Para Deus. Sabe quando você faz uma comida? Você vê aquele parente chato que eu não gosto, mas já está aí, você faz aquela comida. Você tem que fazer como se fosse para quem comer. Deus. Honrar é consequência de um caráter transformado. Voltar aos princípios, caminho ou rota que nos levam aos melhores lugares. O quê? O quê? É isso mesmo. A honra que você pratica, ela te leva a melhores lugares. Sabe por causa de que você não sai dos mesmos territórios? Sabe por causa de que você não avança? Por que você não cresce? Só fica aquele negócio ali, sabe por causa de quê? Por causa que te falta honra.
A honra praticada, ela te leva em novos territórios, territórios maiores. Ela leva você a viver em uma nova dimensão. Mas como você insiste em viver da mesma maneira, você continua nos mesmos lugares, recebendo as mesmas coisas por causa disso. E você pode ficar a vida inteira culpando todo mundo, mas é a sua prática que vai te levar a você ter o resultado que você tem. Oséias 6,4 diz: a terra está por falta de conhecimento, já falei sobre isso. João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Cada povo, cada nação, cada cultura tem a sua história amarga de desonra. Israel tem a sua história amarga de desonra. A Alemanha tem a sua história amarga de desonra. Todos os países têm uma marca de desonra. E a origem do Brasil? Você conhece a origem do Brasil? Você sabe por causa de que esse território geográfico nosso? Você sabe por causa de quê? Que tem tanta desonra? Por que o nosso país é o país que está no número 8º de juros de todos os países do mundo? Por que tanta roubalheira? Por que só pra gente que o petróleo é mais caro? Por que tudo que parece que é pro Brasil o negócio fica feio? Por quê? Tem explicação? Vem comigo. A origem de desonra do Brasil, vamos lá. Porque somos amaldiçoados pela desonra. Pastor, desonra traz maldição? Atrai. Desonra atrai, a maldição atrai. A colonização do Brasil, desonra pelo quê? Pelas mortes. Quando eles chegaram no Brasil, houve matança. Morreu muita gente. Estupro. Lembra, os portugueses chegaram, viram as brasileiras seminua, as índias com seios de fora. Quando chegou aquele monte de homem dos navios que viu aquelas mulheres, irmão, você não tem noção dos milhares de estupros que teve. Você reparou que o Brasil é a terra que as mulheres gostam de andar mais nua? E a moda agora é andar com um pedaço da polpa da bunda do lado de fora aparecendo. As mulheres não estão nem aí mais, virou moda. E a moda agora, você abre o Facebook, elas estão tudo descostas, balançando a polpa da bunda e virou febre. Por que isso? Por quê? Da onde começou isso? Não é agora, é lá atrás. Vamos lá. Assassinatos e escravidão. Embora tenha chegado no Brasil em 1500, os portugueses apenas começaram a colonizar efetivamente em 1530. Você precisa entender isso é importante para você. Você precisa entender qual é a cultura da terra que você vive, por que acontece um monte de coisa com a população. Milhares de portugueses vieram explorar o litoral. Negociando com os índios, eles exploravam inicialmente o pau-brasil. Os primeiros portugueses que vieram eram condenados em Portugal. E aqui fizeram das índias o seu objeto o quê? Sexual. Elas viraram um produto sexual. Assassinaram, escravizaram, estruparam. Os primeiros nascidos no Brasil foram os filhos bastardos. Por quê? Por quê? Aquelas mulheres que aquele monte de homem estrupava, cada hora 5, 6 homens estrupando a mesma mulher, nasceu o quê? Nasceu as crianças. Nasceram milhares de crianças. Como que eram essas crianças? Filhos bastardos. Não dava nem para saber quem era o pai. Os primeiros nascidos no Brasil foram os filhos bastardos, de pais criminosos portugueses e mulheres estrupadas, escravizadas e índias. Vamos lá. Do século XVI ao século XVIII foi a corrida da cana-de-açúcar. Depois do ouro, mais exploração. E agora principalmente a escravidão africana. Os negros eram capturados à força. Eles eram obrigados. Obrigados. Presta bastante atenção. E sobre tortura, eles eram o quê? Sobre torturas, eles eram escravizados. Como é que estão os presídios do Brasil? Como é que estão os presídios do Brasil? Um quadradinho desse tamanho assim, ó. 18 homens. Não é não, pastor? 30? Misericórdia. Os negros eram capturados à força sob tortura e escravizados. Colocados em situação subhumana.
em navio, peraí, colocados em situação o quê? Como é que ficam os presídios no Brasil hoje? Você está conseguindo entender, fazer a leitura do nosso país? Em navios negreiros e forçados ao trabalho por senhores aqui no Brasil. E tiveram a sua honra, cultura, dignidade humana ultrajada e massacrada. Uma desonra racial à terra. Somos frutos desta história. Nós saímos dali. Foi daqui que a gente saiu. Aí você começa a fazer uma leitura de desonra para você conseguir entender por que tem tanta desonra no nosso país. Vamos lá. Primeiro, a cultura tem seus traços. A cultura tem o quê? Seus traços de honra e de desonra. Mas os países colonizados pelos protestantes praticam a honra bíblica. Espera aí. Irmão, não escandalize com o que eu vou falar aqui agora. Isso é fato, isso não é inventado. Os alemães têm dízimos descontados em folha em pagamento, onde o dinheiro é descontado diretamente em folha. Loucura, né? Parece que é loucura, né? Estou falando. E transferido automaticamente para as igrejas. Que o trabalhador congrega e aponta a ser admitido para o recolhimento de tal. Não é obrigatório, mas é a prática pela maioria. Vê se isso encaixa aqui no Brasil nos dias de hoje, no que a gente vive. E está lá fora. Como eles têm uma cultura de honra bíblica, o que eles fazem? Eles falam assim, não, para não precisar de... Já é melhor descontar daqui logo, já não é meu mesmo, pode descontar direto do pagamento logo, então já vem descontado. Por quê? Porque os alemães eles têm o quê? Uma prática de cultura de honra bíblica. Bota isso no Brasil para você ver. Estrangeiros, italianos, alemães, poloneses, japoneses e outros saíram da terra natal devido à fome. Vieram sob a promessa, então esses caras, esse povo todinho, esses homens, eles saíram da sua terra natal de fome, com fome, a terra não produzia, e vieram sob a promessa das terras e boas condições de qualidade de vida. Mas quando chegaram aonde, gente? Foram lançados sem nada nas terras difíceis e tiveram que trabalhar duramente para desbravar. E a economia das regiões mais desenvolvidas do Brasil hoje deve-se a esses estrangeiros que vieram trabalhar duramente. O brasileiro tem em suas veias o sangue mestiço das nações, marcado pela desonra em todos os aspectos. Somos sobre a bola da vez para um grande avivamento. Temos a chance de plantar amor ao invés de vingança. Mas uma redenção se faz necessária ao retorno da santidade e à cultura da honra no reino. Somos marcados pela desonra, somos marcados pelo quê? Procura na sua família, nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus avós, nos seus bisavós e nos seus tataravós. Só se for um milagre não ter um histórico de desonra. Entre o marido com a esposa, sempre tem um que for padrasto, sempre tem. É muito difícil ser assim, ó. Meu pai viveu, meu tataravô viveu até morrer com a minha tataravó. Meu bisavô ficou até morrer com a minha bisavó. E o meu avô ficou até morrer com a minha avó. E os meus pais ficaram até hoje os meus pais estão juntos. Tem a família de alguém aqui que foi assim? Todos eles ficaram até a morte. E o avô, o seu pai, a sua mãe, todos eles, tataravô, você conhece a história do seu tataravô? Eles ficaram juntos até a morte também. Até a morte. Seus irmãos? Não? Quantos irmãos tem a família? 5 irmãos. Teve algum deles que já casou, divorciou? Já. É raro. Por causa de quê? A cultura. É desonra. E se tem desonra, tem o quê?
Se tem desonra, tem o que na família? Maldição. Vamos lá. Este é o nosso DNA. A desonra da terra, as pessoas, a natureza, as pessoas. A desonra da terra, vírgula, as pessoas. A natureza, a Deus. Um transplante de medula espiritual se faz necessária. Só o Eterno pode arrancar esta raiz iníqua de desonra, que permeia e gera violência e corrupção. Em Levítico 18 fala que a terra vomitará pela iniquidade, uma das maiores desonra. Vamos lá, pular isso aqui. A diferença entre a colonização brasileira na América do Sul Central e nos Estados Unidos e em Canadá, a sociedade brasileira é marcada pela desonra. Além da vantagem, a esperteza, a malandragem, o preconceito, a discriminação, a violência, o estupro, o sequestro, o assalto, no nosso país. A exploração, inclusive infantil, pedofilia, ou a exploração para botar crianças para trabalhar, ou botar crianças para se prostituir. Descaso público. Governo, nem aí. Acontece um monte de coisa. O governo, nem aí. Qual que você acha que tem mais arma? Junta as armas aqui da facção criminosa que atua na nossa região. Junta todas as armas. Vamos supor que tem 200 homens aqui. Agora junta todas as armas do quartel ali. Qual que você acha que tem mais armas? O quartel ou o tráfico de droga? O quartel tem muito mais armas. Então por que não acaba? Então por que eles não instalam bases e botam a polícia fixa para acabar com tudo? Por quê? Por causa de quê? Descaso público e corrupção. Você acha que a polícia não pode acabar? E por que não acaba? Nós vivemos uma cultura de desonra. Primeiro, antes de eu entrar sobre a sua vida ou temas que vai te interessar com força, eu preciso que você consiga entender, pastor, por que eu vivo no nível de desonra? Pastor, eu sou servo de Deus. Pastor, eu sou servo de Deus. Você precisa entender primeiro a geografia do lugar, o nível de desonra que vive no lugar. Você precisa para aprender algumas áreas da sua vida, porque a vida é dividida por áreas e a honra também é dividida por áreas. Hoje eu estou falando só sobre a essência e a cultura. Amanhã nós vamos entrar a quem você deve honrar. Todo mundo, não. Amanhã você vai aprender a quem é que você tem que honrar. As pessoas que a Bíblia diz que você tem que honrar. A Bíblia diz assim, honra o seu próximo como a ti mesmo. Não, a Bíblia diz o quê? Ama. Amanhã você vai descobrir que tem gente que a sua vida talvez está travada porque você não honrou. Gente que você não faz nem... Você acha que honrar é só sua mãe, seu pai, pastor e liderança. Amanhã você vai aprender que tem gente que era para você ter honrado porque você não honrou na sua vida está presa. Não, lascado não pode falar não. Lascado não pode não. Está presa. E vai ser desprendido em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém? Diferença entre a colonização brasileira e a América do Sul. Não, já li isso aqui já. Uma cultura de desonra foi plantada em nossa nação. Precisamos da cultura do reino de... O que a gente precisa fazer? Nós temos uma cultura aqui. Nós precisamos pegar a cultura do reino. Para mim pegar a cultura do reino, eu tenho que saber como é que o reino se comporta. Para mim pegar a cultura do reino, eu tenho que saber como é que é a linguagem de Deus a respeito de honra. E eu vou te falar uma coisa. Talvez a linguagem que você entende que Deus tem sobre honra não é a mesma que Deus tem para ensinar para você. Honrar é amar, fazer o bem, ajudar, ser generoso, ter domínio próprio. Vamos continuar. Gálatas capítulo 5, do 13 ao 26. Porque vós, irmãos... Abre para mim, faz favor. Verso número 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados... Se tiver alguns dos pastores que já acharam, dá o microfone para a gente conseguir adiantar, por favor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei, se achar, começa a ler aí, tá? Verso 14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Verso 17. Ô, pastor Wes, ajuda aí, por favor. Verso 17. Espera um pouquinho, dá o microfone, porque está ao vivo. Lê isso, dá lá para ela lá. Gente, eu preciso que seja mais rápido aí na leitura, hein? Vai lá, lê para mim, querida, por favor. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se uns aos outros para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Segura. Espírito, Para que não façais o que? quereis. Para que não façais o que? Quereis. Então eu, porque sou pastor, posso fazer o que eu quero? Então você, porque é um obreiro, você pode fazer o que você quer? Então você, porque é um líder de um departamento, você pode fazer o que você quer? Você pode tratar as pessoas do jeito que você quer? Ah, mas eu sou pastor presidente, mas eu posso honrar do jeito que eu quero? Não, mas eu já honro. Como é que você honra? Você honra do seu jeito ou você honra do jeito que diz a palavra? Se você honra do seu jeito, o seu jeito não encaixa com o jeito da palavra. E talvez você ache que você vive no princípio de honra, no nível de honra, e ó, não flui o negócio. Pastor, lembra daquele negócio que eu te falei? Por favor. Vamos lá, vamos continuar, pode ler. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora faz um pente fino na sua vida. Faz um pente fino. Quais são as obras da carne? Leia. Olha as obras da carne. Começa lá de cima, vai lá, das obras da carne. Vai lá. Adultério, fornicação, veio adultério, você traz sua esposa com outro. Fornicação, você vive junto com essa pessoa, mas não casou ainda. Entra ano, sai ano e continua. Impureza, tem sempre alguma coisa suja, impuro. Continua lendo, querida. Ah, vai, uma por uma. Lascívia, Lascívia. idolatria. Segura. Lascívia. Aquela maneira sensual de se vestir. Anda mostrando as coxas. Coladinha, mostrando o pacote da frente. Anda com os seios quase do lado de fora, mostrando marquinha. Como é que você anda? Você está esperando o pastor daqui de cima falar o que você pode, o que você não pode? E o Espírito Santo da sua vida não te fala nada não? Você está achando que só porque tem coisa na igreja que o pastor não fala, você está achando que você pode andar de qualquer jeito? Usar a roupinha que você quer? Andar do jeito que você quer? Tem crente que quer fazer o que quer botar tatuagem, quer andar com tudo aparecendo, quer fazer um monte de coisa. Mas o irmão fulano fez, E porque ele fez, você pode fazer? Ah, mas é porque eu estou vendo que ele fez e ele está fazendo a obra. E quem falou porque a pessoa faz a obra, a pessoa vai para o céu? Ah, mas o fulano, eu vi que o fulano que fez, eu vi que ele está lá no meio da liderança. E quem é que falou bem assim, que para você ir para o céu, você tem que ser líder? É o líder que vai para o céu. Vai ter pastor que vai ficar, vai ter apóstolo que vai ficar, vai ter mestre que vai ficar, vai ter profeta que vai ficar, vai ter irmão de círculo de oração que vai ficar, vai ter irmão de período de louvor que vai ficar, vai ter irmão que dança que vai ficar.
levantar um passarinho, pastor. E você vem querer falar assim, ninguém tem nada com a minha vida. Deus está falando, eu tenho. Deixa pra lá, vamos continuar. Continua, irmã. Idolatria. Idolatria, segura. Você está achando que idolatria é só uma imagem pregada na parede? Tem gente que idolatra o marido. Tem gente que idolatra o filho. O filho dele pode estar errado. Vai uma irmã corrigir e falar que o filho da irmã aprontou na igreja que está demais. Não fala do meu filho não. Você está idolatrando seu filho? Tem gente que idolatra a saúde. Só vem para a igreja quando está bem de saúde. Se ficar mal de saúde, ele fica o tempo que for, mas não vem. Idolatra a saúde. Tem gente que idolatra pessoas. Tem gente que idolatra o pastor. Se o pastor sair da igreja, Deus levantar o outro, levantou fora. Tem gente que idolatra o carro. O carro é mais importante que tudo. Tem gente que trata o carro melhor do que a mulher. Tem gente que idolatra a roupa. Tem gente que idolatra o dinheiro. Continua. Feitiçaria. Feitiçaria. A Bíblia diz assim que o pecado da inveja é como o pecado de feitiçaria. Feitiçaria não é só vir aqui botar uma cesta de macumba com sangue, com galinha cortada, não. Tem gente que fica invejando o que o outro tem. Inveja a mulher do irmão, inveja o carro que o irmão tem, inveja aquilo que o outro tem, inveja. Fica de olho no que o outro tem. Tem gente que se entristece com a felicidade dos outros. Eu não sei, pastor, se lá na sua igreja aconteceu isso. Toda vez que vai levantar uma pessoa na igreja, que uma pessoa é consagrada, que é ungido, sempre tem gente que fica triste. Fica triste, não concorda. Sempre eu, hein? Não concorda. Sempre tem isso. O que é isso? É inveja. A Bíblia diz que o pecado da inveja é como o pecado da feitiçaria. O irmão está crescendo, você tem que se alegrar pela alegria do irmão. Você está entendendo? Pula. Inimizades. Falar disso aí não. Porfias. Continua. Emulações. Vai. Iras. Ah, meu Deus. Pelejas. Dissensões. Heresias. Eu vou deixar para você estudar isso aí em casa. Você procurar o significado disso aí em casa. Porque eu fico 4 horas falando só disso aqui. Só que eu não vou fazer isso não. Vamos lá, vamos pular para frente. Mas o fruto do Espírito é o que? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo. E os que são de quem? E os que são de quem? Crucificam ao quê? A carne. Sabe o que é crucificar a carne? Estão metendo a ripa em mim. Deus abençoe. No meu nome não pode tocar não, pera aí. Crucifica a sua carne. Não endeusa você mesmo. Não endeusa o seu nome. Não endeusa. A gente que está no Facebook, que está no YouTube, que está sempre fazendo programação, sempre tem um que às vezes entra esculhambando, falando um monte de coisa. Eu responder. Fala, rapaz, vai cuidar da sua vida. Eu vou dizer, eu? Não. Deixa eu bater na minha cara. Pode bater. Quando você se defende, você se defende. Quando você se cala, Deus te defende. Não se preocupe em ficar se defendendo. Você tem um advogado, você tem um médico, você tem um juiz, que é ele, é o Todo-Poderoso. Fique em paz. Deixa o pau quebrar. Irmão, você tem que aprender uma coisa. A gente é igual ovo. Quanto mais bate, mais cresce. Virou omelete. Estão batendo, não tem problema. Deixa bater. Você vai desenvolver. Você vai crescer. Agora, a primeira pancada que te der, se você for querer revidar, você mesmo paralisa o seu crescimento. Olha os homens da Bíblia. Quanto mais eles apanharam, mais eles cresceram. Mais eles desenvolveram. Fala o nome do camarada da Bíblia que mais sofreu. Jó.
Um dia, eu falando do sofrimento do Jó, eu ganhei 30 almas para Jesus. Isso tem mais ou menos uns 9 anos. Se Jó não tivesse sofrido, eu não tinha ganhado talvez aquelas 30 almas. O seu sofrimento ganha almas para Jesus. Aí quando a gente começa a sofrer, não posso sofrer. Então Jesus está falando, cara, eu sofri. Moisés sofreu, Jeremias sofreu, Abacuque sofreu, Ageu sofreu, Malaquias sofreu, Amós sofreu, todo mundo sofreu, só você que não vai sofrer. Você é o quê? A última bolacha do pacote? Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Vamos lá. O caminho para alcançar a honra é a santidade. O caminho para alcançar a honra é a santidade. O caminho para alcançar a honra é a santidade. O caminho para alcançar a honra é o quê? Pastor, eu quero ser honrado. O que eu faço? Se santifica, se separa. Não bota os seus olhos diante de qualquer coisa. Não conversa. Vai na minha casa fofocar de alguém que você vai ver. Vai na minha casa fazer fofoca dos outros, você vai ver. Você não vai me reconhecer. Eu mando você sair de dentro da minha casa na hora. Você pode ser quem for. Vai na minha casa fazer fofoca. Liga pra mim pra fazer fofoca que você não... Eu perco a amizade, mas eu não perco o céu. Não aceite, você quer viver um nível de honra, não aceite gente que te procura para contar fofoca. Não aceite gente dentro da sua casa que vai para falar mal dos outros. Você vai falar de algum irmão? Você já falou com aquele irmão? Não, não falei não. Então você vai lá e fala com ele primeiro. Não aceite, não se misture. Por quê? Você quer viver um nível de honra. Como é que eu faço para viver um nível de honra? Eu tenho que ser separado. Eu tenho que me santificar. Quem quer viver um nível de honra pode assistir qualquer filme. Pode andar com qualquer pessoa. Pode bater papo com qualquer pessoa. Quem quer viver um nível de honra pode se vestir de qualquer jeito. Pode andar igual um palhaço. Se você quer viver um nível de honra, você quer sair da desonra, entenda, eu não posso agir como todo mundo, porque todo mundo não é honrado. Pode ser honrado pelo homem, não por Deus. Então você tem que se separar. Daniel virou governador, mas ele era alguém que andava, que ele era separado. José, ele virou governador, mas ele era alguém que se separava. Quem já pregou sobre José aqui? Levanta a mão. Os pregadores que já pregaram sobre José, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Quem mais? 5, 6. Eu duvido que nas minhas fosse para vocês falar sobre José, vocês têm que ter estudado tudo sobre ele. E mostra onde é que José murmurou. José foi honrado. Mandou no Egito. Mas não tinha histórico nenhum de murmuração. Nem quando ele estava na cadeia, nem quando ele estava no poço. Nem como quando a mulher caluniou ele não murmurou em nada. Procure histórico de murmuração na vida de Daniel. Ele não murmurou em nada. Você quer entrar numa posição de honra? Vigia nas suas palavras. Você quer alcançar o governo? Quer ser colocado numa posição de cabeça? Vigie com as suas palavras. Porque as suas palavras determinam a sua sentença. Mas a santidade é observada aos princípios, a palavra de Deus, que nos são ensinados. Finalizou? Já foi? Foi? Que horas é aí? 8h40? Entra na outra aí, vamos lá. Vamos lá. Bota na 3, por favor. Determina uma coisa nesse seminário. Não posso viver em desonra. Não aceito desonra na minha vida. Como que eu faço? Começa agora a procurar dentro de você as áreas onde é que você olha
e você vê que tem alguma brecha. Procura onde tem brecha na minha vida. Aonde é que eu estou falhando? Eu fiz alguma coisa. Tem alguma coisa. Procura, talvez você vai achar alguma coisinha. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre desenvolvendo uma cultura de honra. Eu falei de honra versus essência. Então o que acontece? Uma coisa é você honrar porque você está honrando. Outra coisa é ter a essência. Deus quer que você honra por honrar? Ah, tá bom, estou passando aqui. Quer ver? Vai me trazer uma água. Coloca uma água aqui para mim. Aí a pessoa vem trazer água. Ela vem trazer água aqui. Mas se dentro do coração dela, ela não veio trazer água, porque o princípio de honra na essência dentro dela, o que acontece? A essência não está vindo de dentro de si. Tem que vir de dentro. Desenvolvendo uma cultura de honra. Precisamos trabalhar a forma intencional. Precisamos do entendimento de alguns princípios para estar estabelecidos e necessitam de 5, meu Deus, é forte, de 5 a 10 anos. E não como muitas vezes achamos que de um dia para o outro. A honra é um alicerce diante de palavras que temos recebido. Vai apertar para nós, pastor. Vai apertar para a gente. Você quer saber como é que funciona a cultura? Tem alguém aqui que falou outro idioma? Ninguém? Eu falo. Uraba. Vou perguntar de novo, te dar uma segunda chance. Tem alguém aqui que falou outro idioma? Do céu, irmão. Não é língua dos anjos, não. A gente fala língua dos anjos, não. Você sabia disso, não? A Bíblia vai dizer assim, ó. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que cine. Não. Quem fala em línguas, não fala a língua dos anjos. A Bíblia diz que quem fala em línguas, fala em mistério. Mistério só Deus entende. Se você falasse línguas e o diabo entendesse o que você fala, seria totalmente diferente do que é. O diabo pode imitar falando língua estranha. Ele pode imitar, mas ele não sabe o que é. Porque quando você fala em línguas, só Deus entende. Porque quem fala em línguas fala em mistério. Quando o Espírito Santo desceu em Atos, no livro de Atos, capítulo 2, você vai ver que vai descer como línguas repartidas como de fogo, e o Espírito Santo vai tocar neles, né? E eles vão falar em outras línguas, eles vão falar em outros idiomas. Uns falavam em outros idiomas de outros países, cada um na sua língua, né? Mas percebe o Espírito Santo que vai falar em línguas, tem dom de línguas, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. Aí já é outro estudo. Entendeu? Quem fala em línguas, só o Espírito Santo sabe que está falando, só Deus. O diabo não sabe. Então aprende. Quem fala em línguas estranhas, não fala em língua dos anjos. O diabo pode até imitar e pode até manifestar um diabo falando em línguas, mas o diabo não sabe interpretar o que está sendo falado. Você for estudar fundo sobre isso, você vai ver. Mas vamos lá. A honra é uma... Voltando aqui, na cultura. Se eu for para Estados Unidos, lá eles falam que língua? O inglês. Falam em várias, né? Mas o inglês. Quanto tempo eu vou demorar para me conseguir se habituar à cultura deles? Em tudo. De 5 a 10 anos. De 5 a 10 anos. Para a pessoa ir para um país, para ela ficar fluentemente, para ela ficar ali na cultura mesmo deles, desde o princípio, é o quê? De 5 a 10 anos. E a gente quer que as pessoas entram hoje e já aprendam a honrar assim, ó. Nós vamos desenvolver uma cultura de honra. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos lá, agora. O que é cultura? No século XIII, a cultura correspondia ao sentido de cultivar,
cultivar a terra. A partir do século XVI, a cultura se opõe ao que é natural a uma pessoa cultivar correspondente nesta época. A uma pessoa que conhece as artes e as ciências. No século XIX, antropólogos e principais Edwards, Purtinett, mudam a definição. Neste século, a cultura é um sistema simbólico organizadora da vida social, que tem o conhecimentos e crenças e artes e leis, e etc. Mas, concretamente, os antropólogos consideram que a sociedade tem dois grupos, o nosso e outros. Então, a partir dessa época, é considerado que cada sociedade possui uma cultura própria. Quem viu aqui, quando o pastor Adler chegou ali do trabalho, está por aí ele, deve estar lá atrás. Quando ele chegou do trabalho, ali, ele estava de boné. Aí ele virou para mim e falou assim: pastor, você quer que eu tire o boné? Eu virei para ele e falei: varão, para mim não está me atrapalhando não. Talvez você vai se escandalizar com o jeito que eu falei, né? Para mim não está atrapalhando não, varão. Ele com o cabelão grandão, ele está no propósito de 1 ano, pastor. 1 ano sem cortar o cabelo. Sem cortar a barba. Imagina como é que o menino está, né? A igreja é cheia de propósito. Propósito de jejum do ano, propósito de não sei o quê. E aí eu falei: não, está tranquilo. Aí ele ficou ali na porta ali. Mas vamos supor que você entra em outro lugar. Vamos supor que você entra numa igreja, como é que fala? Tradicional mesmo. Tradicional. Primeira coisa que vai falar: tira o boné, que você não pode entrar de boné. Por quê? Porque a cultura daquele lugar é o quê? É daquele jeito. Não permite. Por quê? Porque no entendimento daquele povo se entende que é um desrespeito àquele local. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Se entende que é o quê? Um desrespeito. Não, desrespeito não, uma falta de respeito. O Júlio vai agora, mês que vem agora, para Israel comigo. Tenta entrar lá na sinagoga sem chapéu. Tenta entrar para você tocar nos muros das lamentações sem chapéu, se você vê, se você consegue. Não pode. Porque a cultura deles diz o quê? Quando você está com chapéu, quando você está com kippá, aquele chapéuzinho, você está dizendo: existe alguém que é autoridade em cima de mim. E daqui para cima existe alguém que tem mais poder que eu. Daqui para cima existe alguém que é quem? Deus. Se eles tiram o kippá, se eles tiram o chapéuzinho, eles estão querendo dizer o quê? Não tem autoridade nenhuma sobre a minha vida. Inteira, né? Então você vai entender que é o quê? É cultura do lugar. É igual uso e costume. O uso é local. Aqui no Brasil, em algumas regiões, se você tiver de chapéu, né, vai ser uma desonra. Né? Agora, se você estiver lá em Israel, se você tiver sem o kippá naqueles lugares demarcados, você está desonrando eles, a Deus. Você está entendendo? Pela cultura e pelos ensinamentos dele. Então o uso é local. O costume é regional. Costume é regional. Uso local, costume regional e doutrina universal. Então o uso é local. Eu uso chapéu. Aqui, se eu usar um chapéu aqui, para alguns vai ser falta de respeito. Lá, se eu não usar o chapéu naqueles determinados locais, lá será uma falta de respeito. Agora aqui, o costume. O brasileiro tem o costume de comer o quê? É aquele prato que sempre tem no prato do brasileiro, do pobre e do rico. É o quê? Duas coisas. Duas coisas é o quê? Então o nosso costume é ter o quê? Arroz e feijão. Esse é o nosso costume do nosso almoço, da nossa janta. Então o uso é local, o costume é regional. Agora vai lá para Israel. Israel, você anda na rua, pastor Simar. Os porta-malas dos carros abertos, cooperador Valdirlei, é tudo cheio de pão.
Na calçada, de fora a fora, tem tapete. Do lado assim, você anda na rua, é tudo cheio de pão. Quando você vai almoçar, no prato, é pão com alguma coisa. De noite, a janta, é pão com alguma coisa. Aí Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque lá é tudo pão. Aqui, o costume é o quê? Arroz e em Israel é o quê? Pão. O uso é local. O costume é regional. E é doutrina. O que é doutrina? Palavra. A palavra é universal. A mesma palavra que tem que ser pregada aqui em Vitória, tem que ser pregada na China, tem que ser pregada no Japão, tem que ser pregada em Israel. Por quê? Porque a doutrina, que é a palavra, é universal. Uso local. Costume regional. Doutrina. Então vocês aprenderam. Então vocês podem aplaudir o Senhor. Vamos lá. Continuar. Depois disso, vamos lá, isso aqui eu já li. Podemos falar sobre a cultura geral. A cultura tem uma empresa. Da cultura de massa, forma de pensar. Tudo isso tem cultura de forma de pensar. A cultura de linguagem. Entendeu? Tem uma linguagem que a gente fala aqui no Espírito Santo. Eu sempre tentei procurar, falei, gente, qual que é o nosso vício aqui do Espírito Santo? O que a gente fala que nos outros lugares não fala? Aí eu conversando com o discípulo, ele falou comigo, aqui vocês têm mania de falar pocar. Nossa, hoje a empresa vai pocar. O culto hoje vai pocar. Vai ser, tipo assim, que pocar? Vai pocar o quê? Porque nós temos a linguagem da nossa cultura de falar pocar. Nós estamos pocando, hein, rapaz? É a nossa linguagem. Então tem cultura de linguagem, tem a cultura de massa, cultura de maneira de pensar, cultura de estilo de vida, né? Vamos lá, vou continuar. Tipos de cultura que pode se manifestar: roupas, comida, a ética, né? Relacionamentos, atitudes e normas sociais. Eu lembro quando eu estava orando lá em Israel, no Muro das Lamentações, eu com a mão assim no muro, né? E eles oram assim, ó. Eles oram assim, ó. Eles oram assim. Eles oram tudo se balançando. Eles colocam a mão no muro assim e eles oram assim, ó. E não sei o que, com aquela língua deles estranha. Aí você fala assim, rapaz, precisa disso para orar? Eles oram há mais de não sei quantos mil anos. Nós estamos aprendendo a orar agora. Eles oram há muito tempo. Eles dizem que até o corpo deles se movimenta em oração ao Senhor. Aí eu fui, tô no muro com as mãos, eu fui encostar o pé, assim orando, já tinha umas 2 horas que eu estava ali, fui encostar o pé, o judeu, aquela barbona grandona, com aquele chapelão, eles vêm assim na minha perna, pastor. Não entendi nada, tomei um susto, o cara falou outra língua, fiquei até com medo, em outro lugar, não conheci ninguém. Aí eu puxei o pé para trás assim, aí o outro pegou e falou assim, não pode, o muro para eles é sagrado. Tem uma promessa sobre esse muro. Não pode encostar o pé no muro. Está conseguindo entender como é que é a mentalidade deles? Quando o pastor da Coreia, pastor Ponho Chu, pastor da maior igreja do mundo, ele vem no Brasil, ele se escandaliza. Ele se escandaliza. Puxa lá, pastor Ponho Chu ministrando. Ele fala, eu não sei como é que vocês fazem isso na hora do culto. Enquanto a gente está pregando, gente andando no culto, gente indo no banheiro, gente mexendo no celular, gente conversando, cochichando no ouvido do outro. É Deus falando, todo mundo tem que parar. Na Coreia, é todo mundo assim, ó, todo mundo para, ninguém vai no banheiro, eu estou apertado, eu seguro. Eu faço antes, eu faço quando eu acabo de chegar, eu já faço em casa. Esse negócio de dar comida, bolacha para menino na hora de culto, existe isso, é todo mundo quietinho. Porque Deus está falando. Cultura de honra. Você tem princípio de honra? Você tem princípio de reverência? Quando você chega no culto, você é alguém que tem reverência? Quantas vezes você levanta na hora da mensagem? Com quantas pessoas você conversa? Tem gente, esses dias eu tive que virar para a pastora
E eu tenho uma dificuldade, irmão. Pensa no pastor que tem uma dificuldade. Vou confessar para vocês. Eu tenho dificuldade de ministrar com gente conversando. Pode ter 300 pessoas na igreja. 300 pessoas na igreja. 300 pessoas na igreja. Se uma pessoa ficar conversando, às vezes eu até paro a mensagem. Esses dias eu tive que virar para o pastor e falar bem assim, ó, vou começar a ministrar. Eu vi que já tinha uns 3 cultos que tinha uma menina que não parava de conversar. Eu falei, vai lá, chama ela no gabinete, conversa com ela, para ela parar de conversar. O namorado dela. Ela não voltou mais na igreja. Mas eu estou pregando em paz. Porque se ela entrar na frente do juiz, ela tem que ter reverência. Se ela estiver diante do tribunal, ela tem que ter reverência. E na casa de Deus nós precisamos aprender a ter reverência. Um dia entrou um bêbado no culto lá em Flechal. Acho que o pastor Wes, não sei se o pastor Wes estava no culto. E o bêbado entrou no culto e os obreiros falando para ele parar, para ele parar, para ele parar. Ele não parava de jeito nenhum. E ele na frente do altar, e o pregador pregando, os obreiros falavam, eu vou ficar aqui mesmo. Eu desci do altar, juntei na camisa dele, ele me solta. Eu saí arrastando ele para fora, joguei ele lá fora. Virei para os obreiros e disse, não deixa entrar. Aí você fala bem assim, pastor, que ignorância é essa? Se fosse na sua casa, você deixaria o bêbado entrar e fazer o que ele quisesse? Então por que na casa de Deus é pior que a sua? Nós precisamos aprender da honra a quem tem honra. O lugar de Deus é um lugar de extrema honra. Está conseguindo entender? Tem gente que até hoje fica com raiva de mim lá em Flechal. Então era melhor eu virar para o pregador e falar assim, pregador, cale a boca e deixa o bêbado falar. Estão conseguindo entender? Você não sabe o que é reverência. Vai no espiritismo que você vai saber o que é reverência. Pastor Marcos aqui foi um dos chefes lá do espiritismo. Ele vai falar o que é reverência do espiritismo. Vai nas outras religiões. A religião que ora menos que existe. Você sabe qual que é? Cristã. É a religião que menos fala com o seu Deus, que existe, é a nossa. As pessoas se dizem servas e não falam com Deus. Que é isso? Falta de quê? Honra! Valores, cultura, valores. O que valoriza, o que é digno de proteger para você. E se não valoriza a família, ocorrem muitos divórcios. Como eu não honro a minha família, o que vai acontecer? Vai haver divórcio. Filhos sem direção. 2. Primeiro nós falamos sobre valores. 2. Prioridades. O que você prioriza? O que você prioriza? Pastor, eu priorizo o meu trabalho. Pastor, eu priorizo minha família. Pastor, eu priorizo o meu ministério. Pastor, o que é que você prioriza? É ganhar dinheiro? É adquirir posses? Não pode servir a dois simples. Servir é dar prioridade. Forte. Aquilo que você dá prioridade é aquilo que você serve. Servir é dar. Não, irmão, nós estamos na aula. Servir é dar. Tudo aquilo que você prioriza, você serve. Quantas horas você passa no Facebook? Quantas horas você passa diante da Netflix vendo filme? Irmão, tem dias que eu estou querendo assistir um filme, ligar na Netflix querendo ver um filme. Eu falei para minha esposa esse dia para ver se eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Pastor, você não pode falar isso não. Eu estou no altar, eu não vou honrar Deus. Você sabe quantas maneiras de você honrar Deus? Falando a verdade. Eu não estava conseguindo, sabe por quê? Porque toda vez que eu ia ligar para me ver, o Espírito Santo, ó, não deixava, sempre acontecia alguma coisa. Todos os dias, eu estava conversando com o Júlio hoje, quando eu acordo, eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Eu tenho que tirar pelo menos 1 hora de oração. Preciso orar. O meu dia não é o mesmo, eu tenho que orar. Já está inserido aqui em mim. Preciso. É necessidade.
Eu tenho que orar. Eu preciso falar com aquele que eu digo que eu sirvo. Porque eu tenho um monte de coisa para fazer durante o dia. Tem um monte de coisa. Quem já trabalhou numa empresa aqui, que quando você chega na empresa, você pega um... A gente trabalhava numa empresa chamada Brascontec. E aí quando o cara chegava na empresa, do carro, ele era o motorista, tinha a lista dos lugares que ele tinha que rodar. Então ele ficava o dia inteiro rodando, Evangelista Marcos, com aquela lista que ele pegava de manhã. A rota, isso. Você sabe como é que é a vida com Deus? É assim também. Você precisa acordar de manhã e falar: Deus, como é que eu vou direcionar a minha empresa hoje? Deus, como é que eu vou fazer isso hoje? Você sabe por causa de quê que os pregadores sobem no altar? Pega aí os pregadores aqui da igreja, tem um monte. Pega aí. Sabe por causa de quê que os pregadores, porque aqui na igreja não tem isso não, porque os meninos estão tudo... Está uma mais águia que o outro. Tem dia que eles pregam aqui na igreja, pastor Simar. Quem foi no monte domingo comigo? Domingo, quem foi no monte comigo? Foi você, Júnior. Foi mais quem que foi? Gilberto? Eu falei bem assim, eu acho que foi com vocês que eu falei, ainda bem que eu não preguei hoje. As mensagens que eles estão pregando aqui é tão Deus falando. Eu falei, graças a Deus não foi eu que preguei hoje. E estão dando lugar. Agora, o que acontece? Ao Espírito Santo. Agora, o que acontece? Por que o pregador ele chega no altar e depois ele fica todo constrangido? Não sei se já aconteceu isso lá, pastor. Ele falou assim, nossa, eu fiquei a semana inteira preparando a mensagem. Mas quando chegou aqui, Deus mudou a mensagem. Quem já ouviu isso pelo menos uma vez na vida, levanta a mão. Deus mudou a mensagem? Deus deu uma mensagem para ele e depois deu outra? Não! Deus não mudou a mensagem. Acontece que quando ele subiu no altar para ministrar, Deus falou, meu amigo, você controlou a semana inteira. Aqui não, aqui o altar é meu. Você vai pregar o que eu quero. Aí o cara fica... parece que o anjo está com a espada aqui nele, aqui assim. Aí ele, tipo assim, ele quer pregar um negócio porque ele estudou. Ele domina aquele assunto que ele estudou. Só que Deus está falando, não. Não, você não vai falar isso não. Eu tenho outra coisa. Ele, irmão, eu tinha preparado uma mensagem aqui, mas Deus, ele... Irmão, isso que eu estou falando. Pega a comanda do dia, pega a rota do dia. Dá a honra das primeiras horas a Ele. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. O que ele está dizendo? O que é madrugada? 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. O que essas horas são para Deus? A primícia. As primeiras horas do dia. Não é porque filho é menor, não é. Que as primeiras horas do dia. Então quando a gente coloca Deus no lugar que é dele, o primeiro lugar, as coisas são diferentes. Eu tenho uma mensagem para pregar. Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Eu não tenho dificuldade nenhuma de pregar. Nenhuma. Tem anos que eu prego. Você sabe qual é a maior dificuldade? Eu pregar aquilo que Deus quer que eu pregue. Eu vou às vezes ministrar numa igreja, eu falo, Deus, o que é que o Senhor quer falar nessa igreja? Porque às vezes eu estou com a mensagem que foi uma bênção aqui. Aí eu quero levar essa mesma mensagem que foi uma bênção aqui para outra igreja. Só que não é o que Deus quer falar lá. Então eu tenho que honrar a Deus falando aquilo que Ele quer que eu fale. Está dando para pegar? Prioridades. O que você prioriza? É ganhar dinheiro, adquirir riquezas, posses? Não. Não podemos servir a dois senhores. Servir é dar prioridade. Fala comigo, servir é dar prioridade. Mateus capítulo de número 6, verso número 31. Até o 33. Diz como? Vamos lá. Portanto. Está desligado o microfone ali, hein? O sonoplastia desligou, vou ler aqui. Não andeis, ou talvez falhou aí, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós nos vestiremos. Olha as nossas preocupações aí, ó. Porque todas essas coisas os gentios procuram.
De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A maior prioridade é o reino de Deus. No reino, o rei cuida de tudo para os seus filhos e seus súditos, mas precisamos priorizá-lo. Você está no reino. Amém ou não amém? Se nós estamos no reino, nós temos um. E você sabia que o rei cuida dos seus súditos? Você sabia que o rei cuida daqueles que estão debaixo deles? Às vezes, irmão, você se preocupa tanto com coisa que você não era para se preocupar. Porque se você está servindo ao rei, você é obediente ao rei, você está no reino, o rei cuida de você. Vamos lá. 3. Padrões. Fala de como as pessoas se tratam, a maneira de se tratar uma com a outra. Na cultura do mundo, o que rege a forma do tratamento das pessoas é o egoísmo. Minha farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Usamos pessoas e amamos coisas. Usamos o quê? Pessoas e amamos coisas. Hoje é assim. As pessoas dão calote uma na outra. Fazem um monte de coisa como se a outra pessoa não fosse nada. Elas querem passar uma por cima da outra. Elas usam pessoas e amam coisas. Se a farinha é pouco, meu pirão primeiro, diz o ditado, né? Padrão do reino. Jesus lavou os pés dos discípulos e disse: faça o mesmo com os outros. Se alguém quer ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Irmãos, eu conversei com a minha esposa, eu fiz questão, quando eu recebi a unção do apostolado, de apóstolo, de virar para minha esposa e falar bem assim: amor, tinha célula de líderes, hoje nós não vamos, porque sempre tem escala de 500 líderes que vai trazer, né? Falei, hoje nós vamos limpar a casa, nós vamos preparar comida, hoje nós vamos servir a eles. Eles vão fazer nada, nós vamos servir a eles. E aí eles chegaram em casa, a gente adorou o Senhor, cada um sentou. E aí a gente pediu eles para sentar, alguns queriam ajudar, né? Eu falei, não, por favor, senta lá. A gente pegou e fomos servindo um por um. Eles até falaram, que negócio tá estranho, o pastor vai vir com a cajada depois, hein? A gente serviu um por um. Depois a gente pegou, nós nos ajoelhamos, lavamos os pés deles. E nós depois ministramos uma palavra sobre eles. Porque as pessoas entendem o seguinte: o dia que eu for ungido, que eu for consagrado, separado, eu tenho que ser honrado. Eu tenho que ser reconhecido. Eu tenho que ser respeitado muito mais. Então as pessoas, elas têm um desejo, às vezes, não é para ser levantado para estar servindo ao Senhor. É ser levantado para ser reconhecido entre os irmãos. E aí quando essa unção chega, as pessoas começam a se comportar assim, ó. Pare de cumprimentar como cumprimentava. Se o camarada tinha uma prática de varrer uma igreja, ele não vai varrer mais, porque agora ele é isso, ele é aquilo. Se ele fazia alguma coisa por outra, ele não faz mais. Por quê? Porque agora ele entendeu que ele subiu de nível. Só que no céu subir de nível é servir mais. Então eu falei com a minha esposa, é agora que nós temos que servir mais do que nós servimos. Você está conseguindo entender por quê? Porque isso é honrar a Deus e honrar a unção que Ele nos deu. Você que quer prosperar mais ainda, você que quer ter mais recurso, você que quer que a sua empresa cresça, que os seus negócios cresçam, Deus só vai te levantar ou te dar alguma coisa assim, ou fazer seu ministério crescer, só se for para você glorificar mais o nome dele. O intuito de Deus te dar esse crescimento é para você dar glória para o nome dele, é para você honrar o nome dele. É por isso que algumas pessoas vieram me parabenizar. Eu falei assim, rapaz, eu não tenho mérito de nada não, isso aqui é para me trabalhar mais ainda. É como se alguém, assim, quando se Deus me deu uma consagração, Ele estava dizendo assim, ó, você está trabalhando até aqui, agora eu vou te dar mais um lugar para você varrer, catar o lixo, para você tirar isso aqui desse território, agora você vai precisar de servir mais gente, você vai suar mais a camisa, mais desse tanto aqui, ó. Você está conseguindo entender?
Você precisa entender qual é a linguagem de Deus para você conseguir se comportar do jeito que Deus quer que você se comporte. Porque senão agora você vai ver se aquele irmão que você respeitar, você vai respeitar mais. Eu estou lá na igreja, pastor de Simar, eu sou um presbítero. Aí Deus deu um direcionamento do pastor de Simar, aí o pastor de Simar me consagrou a pastor. Aí eu vou lá e falo assim, não, agora nós dois estamos no mesmo nível, meu irmão, nós somos igual. Aí eu começo a tratar o pastor de Simar com indiferença. Não é isso não. É agora que eu tenho que honrar mais ele ainda. Pastor de Simar, o que você precisa? Deus me levantou agora, foi para te servir mais ainda, para te ajudar mais ainda. Tem que trabalhar, tem visita, pastor. Às vezes tem muitas visitas, o senhor está fazendo, o senhor quer que eu visite mais alguns lares para te folgar mais um pouco? Você está conseguindo entender para que é que Deus te levanta? Vamos lá, padrão do reino. Jesus lavou os pés, já falei isso aqui, vamos lá, vamos pular. 4, comemorações. Mostramos o que é mais importante para nós. O que damos uma atenção especial. Enaltecemos, olha só. Aquilo que a gente honra, a gente faz o quê? Comemora. Vamos lá. Mostramos o que é mais importante para nós e damos uma atenção especial. Enaltecemos aquilo que celebramos. Destruímos tudo aquilo que ignoramos. Comemorações. Exemplo, comemorações. Olha as comemorações que tem hoje aqui no Brasil, né? Carnaval. Marcha para isso, para aquilo. Mostrar o que estamos enaltecendo. O que comemoramos reflete sobre a nossa cultura. Vamos lá. Deus fez isso nos deixando com ordenança as festas da Páscoa, a libertação do povo do Egito. Precisamos rever e permanecer as comemorações. Deus é um Deus de festa. Você sabia que tem festas que nós deveríamos comemorar e nós não comemoramos? Festa dos tabernáculos. É festa que a gente tem que comemorar na igreja. Até aqui a gente tem que comemorar, a gente não comemora não. Festa do tabernáculo. Festa do Pentecoste. Páscoa. São festas que nós temos que comemorar. Aí nós viemos de uma cultura de outro lugar que a gente também não comemorava lá, mas nós precisamos comemorar. Por quê? Porque é mandamento do Senhor. Eu já tive uma reunião essa semana justamente sobre isso. Para que nós íamos começar a participar das festas, que foi algo que o Senhor ele determinou que nós íamos fazer. Você vai ver que Israel tem festa. E eles comemoram até hoje. E nós também precisamos comemorar. Mas essas festas que nós comemoramos é o dia do aniversário. Não é? Pastor, para deixar de comemorar? Não. Comemore, mas em nome de Jesus me chame. Pastor, meu esposo manifestou, me chama. Pastor, aconteceu tal coisa na minha casa, o negócio está difícil. Chama o pastor. Pastor é igual bombeiro. O fogo, deu fogo na casa, chama o pastor. Aí no dia da festa, mas o capeta manifestar no meio, liga para o pastor chega lá no meio da festa. O que aconteceu? Vamos lá. Vamos continuar. Honra é reconhecer, é valorizar, é tornar importante. Quem que você torna importante? Quem que você reconhece? Posso citar um exemplo? Escola de pé aí, pastor Washington. Por favor, aprende isso aqui. E aí, irmão Washington, como é que você está? Rapaz, irmão Washington, estou precisando de uma ajuda. Eu estou chamando ele de quê? Irmão Washington. Ele é irmão Washington? É, irmão Washington. Ele é o irmão em Cristo? Ele é o irmão em Cristo. Mas porque eu não reconheço ele como pastor Washington, você sabia que eu não posso usufruir da unção que ele libera sobre a minha vida? Porque você só usufrui da unção que você respeita. A unção que você reconhece é a unção que você atrai. Se você trata ele como qualquer um, você não tem como receber nada dele no mundo espiritual. Porque ele é qualquer um. Ô irmão, ô querido, se coloca de pé aí. Ó, vamos dar oportunidade aqui para a irmã Roqueline. Você não tem acesso à unção que Deus determinou sobre a vida dela. Você sabia disso?
Tem um monte de gente na igreja que fazia, ô irmão Washington, ô irmão Aqueline, ô Natália. O que você está fazendo? Não, está desonrando. Está desonrando. Na minha casa, obrigado, pastor. Na minha casa, ela me chama de Daniel. Na minha casa, ela me chama de Daniel. Se ela subir no altar, se ela... Hã? A maioria é amor, né? Mas estou falando assim, vai, marca para ver. Ripa, viu, né? Mulher dá mole não. Toma uma aguinha de coco, meu amor. Toma aqui, então. Você pega leve comigo, que senão... Aí o que acontece? Na minha casa, ela me chama de amor. Às vezes ficava Daniel. Tomou água de coco, posso falar, né? Aí, o que acontece? Obrigado, evangelista. Deus abençoe, me honrou hoje. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse homem de Deus. Cooperadora Jô. O coco da Jô, lá em Jardim da Penha. Olha só. O que acontece? Se você não reconhece aquilo que Deus entregou sobre a vida da pessoa, agora uma coisa que eu falo aos pastores, aos obreiros, não peça para as pessoas se chamar. Não, vocês têm que me chamar de apóstolo, vocês têm que me chamar de pastor, vocês têm que me chamar de... Não peça! Porque honra imposta é bajulação, gera bajulação. A honra, ela é conquistada. A pessoa não quer te honrar? A pessoa, Tanise, a irmã Tanise, é Tayana, né? É porque eu confundo, perdoa. A irmã Tayana não quer te honrar? Não tem problema. Porque você não perde nada. Porque o que Deus te deu está sobre a sua vida. Quem perde é a pessoa que está com você. Está conseguindo entender? Cultura de honra, os padrões de comportamento que é estabelecido por uma forma de pensar, de comunicar, de celebrar, de valorizar. É reconhecendo a identidade e extrair o melhor de Deus, de mim mesmo, do meu próximo e do ambiente no qual estou inserido, como propósito de refletir a natureza e a essência do céu sobre a terra. Temos um modelo, no nosso modelo é o céu. Nós temos um modelo? Temos um modelo, igreja? E o nosso modelo é o céu. Em tudo que fizemos, precisamos primeiro olhar para o... Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Como funciona o relacionamento com Deus em relação a esse ambiente de honra? Agora vai começar. Eu estou só rodeando. A gente está só rodeando. Conforme a experiência de João relata no livro de Apocalipse, capítulo número 4. Os 4 seres viventes cantam. Eles cantam o quê? Vem cá para mim. Quero 24 voluntários aqui, fazendo favor. 24 homens aqui. Tira essa mesa aqui para mim, por favor. Chega para lá, rapidinho, fazendo favor. 24 homens aqui. Só homem, 24 homens. Meu Deus, só tem isso aqui de homem na igreja? Misericórdia, passa vergonha não, irmão. Nós passamos uma vergonha na igreja da Bispa Elis Rovênia, tá? Que vergonha. Sabe o que aconteceu? A bispa, o apóstolo falou bem assim, ó. Levanta os homens. Teve homem que ficou sentado lá, eu fiquei olhando lá do altar e falei, misericórdia. 24, conta aí. 24. Isso, vem cá, por favor, vem cá. Vamos lá. Vem cá. Chega pra lá. Aqui, ó, abre aqui. Vamos lá. Dá uma ampliada aí na câmera. Tem 24 anciões no céu. Eles têm e tem um trono. Eles estão em volta do trono. Eles têm a coroa na sua cabeça. Cadê a coroa? Faz assim. A coroa está na cabeça. Assim. E diante do trono, eles fazem o quê? Quem sabe aí?
Eles se prostram, vamos lá, se prostram, arranca a coroa da cabeça, coloca a coroa no chão, vai, coloca a coroa no chão, e dizem, Kadosh, Kadosh, Yahvé Sabaoth, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Levanta, levanta, levantou? Agora eles botam a coroa na cabeça, eles tiram a coroa da cabeça e colocam no chão, se prostra de novo, e dizem, Kadosh, Kadosh, Yahvé Sabaoth, e levanta de novo, levanta. Eles pegam a coroa, tira a coroa da cabeça, coloca a coroa no chão, se prostra de novo, e dizem, Kadosh, Kadosh, Yahvé Sabaoth. Eles se levantam, coloca a coroa na cabeça, tira a coroa da cabeça, coloca no chão, se prostram e dizem, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Se levanta de novo, 24 horas sem parar, eles fazem isso. Aplaude o nome santo do Senhor. Agora tem os serafins. Quantos serafins, pastor Wesley? Quantos serafins, pastor Wesley? Os serafins. O que os serafins fazem? Vem cá, 6 homens. 6 homens. Vem cá, 6 homens. 6 homens aqui, corre pra cá. Vamos que eu vou deixar vocês hoje em forma. 6 homens, vem pra cá. 6 homens. Pega ali, faz um favor, o trono. Bota aqui, faz um favor. Aqui. Bota aqui. Rapidinho, por favor. Rápido, coloca aqui. Coloca aqui. Isso. Coloca aqui. Aqui, pode botar aqui. Pode botar aqui. 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 Vem cá. Eu vou te mostrar o que é a cultura do céu. Vem cá, por favor. Aqui, ó. Isso. Fica 2 aqui. Aqui, aqui, aqui. Um de frente pro outro. 2 aqui, um de frente pro outro. 2 aqui, um de frente pro outro. O trono está aqui. O trono está aqui. Vem cá, você fica aqui, vocês 2 aqui. Vocês 2 aqui. Vocês 2 aqui. Aqui, aqui. Vocês aqui. Um de frente pro outro. O trono está aqui. Vem cá, evangelista Mar, senta aqui. Cultura do céu. Cultura do céu. Os serafins têm quantas asas? 6. Com 2, eles tapam os olhos. Vai, tapam os olhos. Com 2, eles tapam os olhos. Com 2, eles tapam os olhos. Com 2, eles voam. E com 2, eles tapam os pés. E eles não viram para o trono. E dizem assim, Kadosh, Kadosh, Yahvé Sabaoth, que quer dizer, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Não. Eles não viram para o trono onde está Deus e fazem isso não. Eles viram um para o outro. Que quer dizer o quê? Relacionamento. E você sabe qual é o relacionamento? Você sabe qual é a conversa no céu? Kadosh, Kadosh, Yahvé Sabaoth, Kadosh, Kadosh, Yahvé Sabaoth, que é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Presta atenção. Eles não chegam diante de Deus e ficam santo. Santo é o Senhor. Na frente de Deus não. Eles não estão olhando para Deus. Eles estão olhando e eles estão dizendo a maneira de eles se relacionar. Eles não estão falando, não, aqui na frente de Deus eu te digo, Kadosh, Kadosh é Yahvé Sabaoth. Sabe aqueles irmãos que na frente é uma coisa. Não, eles estão acima. E o relacionamento deles é exaltação em nome do Senhor. Um para o outro. Quando você vai na casa do seu irmão, o que você fala? Você exalta a Deus? Você honra a Deus? Hã? Quando você está longe dos seus irmãos, do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, do seu líder, qual é a maneira que você fala? É glorificando? Ou é um para o outro? Entre relacionamento. A cultura do céu é essa. E qual é a cultura da terra? Te amo.
de honra do céu nas costas. Rapaz, pastor é uma benção. Louvado seja Deus. Ó, mas eu tenho uma coisa para falar, pastor. Rapaz, tem tal coisa que eu tenho visto que o senhor precisa melhorar. Aqui, ó, é aqui. Não é aqui não, ó. É aqui. Você está entendendo? Mas quando eu estou nas costas dele, rapaz, é uma bênção, tá? Olha, eu louvo a Deus. Eu tenho um monte de coisa. Eu estou chateado com ele. Ele está fazendo coisa que eu não concordei. Você está entendendo? Mas é uma bênção. Nosso pastor é homem de Deus, nosso líder. Ele pode ter errado. Ele é uma bênção. Não, louvo a Deus, nós vamos orar por ele e tal. Quando eu estou na frente, às vezes eu posso até expor com todo respeito. Cultura do céu. Qual é o nosso padrão de honra? Tem que ser como? O padrão da cultura do céu. Eu quero orar pela sua vida. Amanhã tem a parte B. Amanhã. Vem pra cá. Vou fazer um favor. Sai do seu lugar. Vem aqui pertinho. Vem cá, por gentileza. Olha, Deus, ele quer colocar você em um nível de honra que você não tem noção. Deus, ele quer colocar você em um patamar que até se você pensar em imaginar, você não consegue imaginar. Um dia, num hotel na Alemanha, eu chorei tanto, 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 tanto. Chorei muito. Porque eu entrei dentro de um hotel. Eu fiquei, acho que foi um dia lá. Acho que foi um dia que eu fiquei naquele hotel. Eu olhava e eu falava assim, meu Deus, eu não mereço estar num lugar desse. O lugar eu olhava para mim e para o nível que eu dava para mim, e eu falava, isso não é para mim. Eu não tenho que estar num lugar desse. O Espírito Santo falava bem assim, ó, eu falei que eu ia te honrar. Eu entrava no lugar, aquele negócio gigante, todo aquele tapete. Irmão, o lugar é um lugar que eu já fui em alguns lugares aqui no Brasil. Mas eu nunca vi um lugar daquele jeito. Nem em motel. Eu nunca vi. É um negócio assim que eu gravei um vídeo para tentar mostrar para minha esposa. Eu falei com ela assim, um dia eu te trago. E o Espírito Santo de Deus, em Israel, quando eu estava em Israel, eu fiquei 5 dias, pastor Jucimar, sem conseguir dormir. E quem estava no quarto junto comigo, falava bem assim, rapaz, amanhã a gente vai ter que acordar, vai ter que andar o dia todo. E você está aí de joelho, cara, chorando, rapaz, amanhã a gente vai ter que andar. Vai dormir, lá você anda com força. Você vai ter que conhecer os lugares, você anda muito. E o Espírito Santo de Deus falava comigo, eu falei que eu ia te levar para as nações. Irmão, nós estamos de um lugar para o outro. Eu nunca tinha andado de avião. A primeira vez que eu fui andar de avião, nós pegamos 11 aviões. Na viagem toda. 11! E o Espírito Santo de Deus falava comigo assim, ó. Eu falei que eu ia fazer na sua vida. Um dia, eu estava aí também. Olhando as pessoas ministrar e falar bem assim, você tem promessa. Deus vai fazer na sua vida. Só que quando a gente olha para a nossa realidade, a gente fala, não tem como. Você olha para a sua condição financeira, você vai falar, cara, não tem como. Quando você olha no meio que você vive, você vai falar, não tem como. Só que você tem que andar na cultura do céu. Você tem que ver que não importa a tua idade. Ele é um Deus que cumpre as promessas dele. Mas ele só cumpre a promessa dele quando nós estamos ali, ó, afiadinho na cultura de honra do jeito que ele quer. Deus te trouxe hoje aqui nesse lugar. E eu vou começar a fazer uma oração rápida agora de 1 minuto. E
você vai colocar a mão no seu coração, e não tem seu coração, que eu vou orar aqui, você vai ficar aí. Você precisa falar com Deus: Deus, eu não quero mais essa cultura de desonra, eu não quero isso na minha vida, me ensina, me mostra aquilo que eu ainda não estou vendo. Porque quando você olha para você e fala assim, não tem nada para mudar, meu irmão, tudo que esse camarada tá falando aí, eu já faço, eu já sei, então por que ainda não aconteceu? Aí talvez você vai falar bem assim: não, pastor, é porque tem tempo para tudo. Você sabia que a obra de Deus na sua vida está atrasada? Não há tempo para tudo, então por que não aconteceu? Porque existem áreas que Deus precisa tratar em nós. Coloca a mão no seu coração agora, e se você puder rasgar teu coração e falar: Deus, eu não aceito mais, eu quero viver, eu quero ter essa cultura de honra em minha vida, me ajuda, ainda que eu nasci nesse país, ainda que a minha família, os meus pais, os meus avós vieram introduzindo essa cultura de desonra na minha vida, eu quero mais, Senhor, eu quero me rasgar diante de Ti, eu estou disposto a abrir mão daquilo que tiver que abrir, mas eu quero Teu querer. Pai, no nome de Jesus, eu venho diante de Ti nesta hora, Pai, apresentar, ó Deus, a vida dos Teus filhos em Tuas mãos. Colocar, Jesus, eles aqui, ó Pai, diante do Teu altar. O altar profético. Diante desse altar que várias pessoas foram curadas, libertas, ó Deus. Eu venho aqui, meu Deus, liberar, Senhor, meu Deus e meu Pai, uma palavra profética, que o espírito de desonra, que a cultura de desonra seja quebrada nesta hora, que a maldição de desonra seja quebrada agora. Eu libero em nome de Jesus Cristo, não sou apostólica, que seja quebrada todo espírito imundo que tem tentado travar a vida desse homem, a cultura, Pai, que tem tentado aprisionar, ó Deus, a vida desse homem, o casamento desse homem, o ministério desse homem, as finanças desse homem, a saúde desse homem, a família desse homem e dessa mulher. Tudo poder, anjos e querubins, eu ministro, Senhor, estão no que os cadeados sejam quebrados, as correntes sejam quebradas, e que esse homem e essa mulher vai avançar. E uma nuvem de glória. Eu determino que ele e ela vai avançar. E uma Que os nuvem anos de que ficaram presos, glória. que é onde o casamento ficou preso, a finança ficou presa, o ministério ficou preso, Anjos eu e declaro que vai avançar. querubins Porque a tua palavra diz: estão conhecereis a no verdade vos libertará. trono. E assim eu ministro, em nome de Jesus. E uma Amém. nuvem Olha pra de mim. glória. Paramos aqui no 9. Isso, paramos no 9. Deixa eu falar um negócio pra você. O tratamento começa hoje. Isso aqui não é um negocinho aqui, chegou, o pastor fez a oração, minha vida mudou. Não é só assim não. São coisas que você precisa inserir na sua cultura. Amanhã começa às 16 horas. Que hora que você vai chegar? Que hora que você vai chegar? Que hora que você vai chegar? Você que tem uma cultura de tô falando que quem trabalha não, você que tem uma cultura de chegar atrasado. Se tiver alguém que chegar atrasado, ninguém vai ter nada de sua vida não. Esse seminário é você que está investindo em você mesmo. Mas determina, chega aqui na obra, Deus, amanhã eu vou te honrar o Senhor. Chegue aqui e fala: Senhor, esse seminário, através de mim, a minha família, minha casa, meu casamento, minhas finanças vai destravar. Irmão, eu comecei a falar sobre cultura de honra. Nós nem entramos ainda sobre quem você tem que honrar. Nós nem entramos ainda em um monte de áreas aqui. Coisas que o Espírito Santo me entregou. Tem muita coisa. Só amanhã tem 2 palestras que eu vou dar. Tem mais um ministrante também abençoado que vai ministrar aqui amanhã. Tem coisa de Deus para te desbloquear. O inimigo, você acha que o inimigo vai querer que você venha receber o conhecimento? O povo foi levado cativo por falta de quê?
Conhecimento te liberta. Conhecimento te libera. Libera. Você tem uma promessa sobre as nações. Só que você precisa alcançar um conhecimento para que o portal das nações seja aberto. Está conseguindo entender? Amanhã, não atrase. Não atrase. Chegue aqui. Você sabe quando que vai começar? Chega aqui amanhã, no horário de 16 horas, dobra o seu joelho. Se ninguém chegar na hora, começa a falar: Deus, eu quero para mim, me entrega nesse sábado aquilo que eu necessito para minha vida. Você está liberado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Anjos e querubins estão no teu trono. Vi uma nuvem de glória. Vi uma nuvem de glória.